Olá pessoal, eu sou Larissa, consultora comercial da Taskit e hoje, em nosso segundo vídeo da série Abril Ágil, vamos falar um pouco sobre como o Kanban do Smart Sheet pode auxiliar em suas reuniões. Sabemos que na metodologia ágil de Scrum há o objetivo de mitigar o risco de projetos com escopo variável e ainda aumentar a entrega de valor dos times. Assim, o trabalho das equipes é dividido em blocos de tempo chamados sprints, e cada uma conta com objetivos específicos que devem ser cumpridos. Dessa forma, o alinhamento dos times é essencial, e as reuniões têm um papel importante em tornar esse alinhamento possível e mais simples. São 4 reuniões que compõem a metodologia de Scrum: Daily Meeting, planejamento da sprint, retrospectiva da sprint e refinamento de backlog. Então, antes de falar sobre como o método de Kanban consegue otimizar as suas reuniões, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse método, afinal de contas. O método de Kanban consiste em um quadro que será separado em raias. Então aqui, por exemplo, nós temos as raias de status: To Do, Backlog, Em Progresso. Essas raias são preenchidas com cards. Nós costumamos organizar as tarefas em cards, então cada card desse representa uma tarefa do nosso time. Esses cards podem ser movimentados entre as raias para representar o fluxo de trabalho. É bem legal que no Smart Sheet nós podemos trabalhar com as visualizações, e cartões ou Kanban é uma dessas visualizações. As raias são compostas por campos de seleção única. Então, por exemplo, se eu mudar para exibição em grade, eu consigo ver claramente quais são os status possíveis. Esses status podem ser usados para separar, selecionar as raias. Então agora vamos falar sobre como o Kanban do Smart Sheet consegue te ajudar em suas reuniões cotidianas. Como falamos, o método ágil de Scrum é composto por sprints. Sprints são intervalos de tempo. Eles podem variar entre semanas, meses, dias, depende muito da forma como a equipe trabalha. O importante é saber que nessas sprints, objetivos específicos devem ser cumpridos, e para isso o time precisa estar extremamente alinhado. Daí vem a necessidade de reuniões, as reuniões de sprint que a gente acabou de falar. Vamos ir falando como o Kanban do Smart Sheet consegue te ajudar em cada uma delas. A começar pelas dailies. As dailies são reuniões que os times têm. É necessário que essas reuniões sejam curtas e bem produtivas. Então, cada colaborador fala sobre o que está trabalhando no dia, sobre o que entregou no dia anterior. Os filtros Smart Sheet são perfeitos para isso. Então, por exemplo, aqui nós temos filtros com vários colaboradores diferentes. Então, caso esteja na vez da Camila falar sobre as tarefas em que ela está trabalhando, na Daily, ela pode selecionar o filtro Camila e mostrar tudo o que está sendo feito e o status em que está cada tarefa. Caso seja uma equipe que trabalha em diversos projetos, a gente sabe que isso acontece bastante, dá para mudar o tipo de exibição e colocar para exibir por projeto. Outras reuniões que podem ser muito otimizadas pelo método de Kanban são as reuniões de planejamento da sprint e retrospectiva da sprint. O planejamento costuma ser a primeira reunião, antes de iniciar uma nova sprint ou um novo período de tempo de tarefas. Nessa reunião, é planejado tudo o que será feito naquela sprint em específico. Já a reunião de retrospectiva é passada por tudo que foi feito e pensado em melhorias. Então, por exemplo, aqui na visualização em status, eu posso criar um novo filtro, Sprint 3. Então aqui no filtro Sprint 3, eu vejo todas as tarefas que foram feitas dessa sprint em específico e os status delas. Então eu consigo, no planejamento, ver todas as que estavam em backlog e, caso já esteja na fase de refinamento, todas as que foram encerradas e analisar os comentários, como foi o andamento de cada uma. Então agora vamos falar sobre a reunião que costuma ser a última do sprint. Se chama refinamento de backlog. Nessa fase é analisado tudo o que ficou no backlog das sprints anteriores, não foi cumprido, para passar para as próximas. Ver quais tarefas precisam ser priorizadas. Fazer isso no Smart Sheet pode ser muito mais fácil. Por exemplo, eu posso colocar por sprint. E quando eu venho aqui no filtro, eu crio um filtro em que são trazidas apenas as tarefas que estavam no backlog. E assim eu consigo ver o que ficou no backlog de cada sprint. Vale lembrar que isso pode ser deixado de forma ainda mais específica, com os filtros de condições múltiplas. Então aqui, por exemplo, caso na minha equipe tivessem muitas pessoas ou muitas tarefas, eu poderia deixar isso ainda mais intuitivo. Então eu viria aqui e mostraria, além dos filtros em que a situação está como backlog, eu poderia, por exemplo, colocar um membro do time é igual a Camila. Então eu veria todas as tarefas em backlog atribuídas a Camila. Viu como o Smart Sheet consegue facilitar a rotina de diversas reuniões? Se quiser saber mais sobre como otimizar o trabalho da sua equipe com a metodologia ágil, basta ver os próximos vídeos de nossa série. Não esquece de vir para o nosso webinário, curtir esse vídeo
Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou conectar com a nossa equipe comercial. Os contatos estão na descrição desse vídeo. Não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal.